Nessa videoaula, a gente vai estudar um pouco sobre o editor de materiais. O editor de materiais ele já foi falado, na verdade, na maioria dos tutoriais que a gente cria. Só que a gente acaba abordando aspectos muito superficiais dele. Entretanto, o editor de materiais ele é de extrema importância e é extremamente complexo também. Ele se divide em várias partes, cada uma delas é digna de um estudo detalhado, mas a gente não vai estudar todos os recursos do editor de materiais. Mas eu posso dizer que uns 85, 90, talvez até 95% dele a gente vai falar a respeito. Então, se prepara aí que tem bastante coisa pela frente. A primeira coisa, nós temos que criar qualquer objeto na cena. Pode ser um box, uma esfera, um cilindro, só para que a gente possa aplicar o material nele e estudando os parâmetros do editor. Eu vou criar então um T-Pout. Está aqui na cena. Eu também não quero exibir o grid, então venho aqui na parte de cima, tem esse sinal de mais aqui, eu clico e nós temos aqui a opção Show Grids. Você pode clicar aqui ou simplesmente apertar o G. Pronto, já podemos começar a estudar o editor de materiais. Eu estou usando aqui o scroll do mouse, eu estou clicando, segurando e arrastando o scroll e assim eu posso mover a tela. Se eu apertar a tecla Alt e mover o scroll, eu posso ver partes diferentes do objeto. Eu estou passeando em volta dele. Se eu apertar Alt Z, eu pego a ferramenta Zoom e posso aproximar o zoom. Não vou falar muito sobre isso porque eu já falei em outros tutoriais. Eu vou vir aqui em segmentos. Por padrão, o T-Pout ele é criado com 4. Eu vou aumentar isso aqui para 24. Assim ele fica bem suave. Vocês conseguem ver a diferença? Eu vou abaixar para 1, por exemplo, ele fica praticamente quadrado. O padrão era 4 e eu estava trabalhando com 24, como eu falei para vocês. Assim ele fica bem suave e nós temos aí um objeto bom para se trabalhar. Para habilitar o editor de materiais, nós temos dois caminhos. Um deles é o atalho. Se eu pressionar o M, ele vai abrir o editor de materiais. Vocês podem ver aqui em cima o nome, né? Material Editor, em inglês. Ou vocês podem vir aqui neste painel. Nós temos também o botão correspondente, com o mesmo nome, Material Editor. Então não se esqueçam, M ou clicar aqui. Uma coisa também que pode agilizar o trabalho é que se vocês apertam, por exemplo, o M para aparecer o editor, vocês também podem apertar novamente o M e o editor some. Então eu não preciso clicar aqui no X, eu posso simplesmente apertar a tecla M que o editor ele vai embora. Não que ele vai embora, ele some, né? Ele não aparece mais na nossa tela. Então vamos lá. Com o editor habilitado, a gente vai começar a explorar alguns recursos que temos. A primeira coisa é nós vamos clicar no primeiro slot vazio e vamos arrastar para o objeto. Eu vou colocar o editor mais para cá um pouco para a gente poder ver o objeto inteiro. Então aqui o objeto ficou com uma cor cinza base. Aqui na parte de baixo nós temos aqui as cores, né? Ambiente, Diffuse e Specular. Eu posso abrir ou ambiente ou diffuse, nesse caso vai dar no mesmo. E aí eu escolho uma cor. Tanto faz a cor. Ó, vou colocar esse azul aqui. Um azul bebê. Então, para poder aplicar a cor no objeto, vocês viram que a gente arrastou. Só que existe um outro caminho. Eu vou apertar Ctrl Z aqui algumas vezes até voltar ao que era antes. Eu vou novamente escolher uma cor. Posso colocar um azul semelhante. E nós temos aqui o botão chamado Assign Material to Selection. Opa, vou dar Ctrl Z de novo até o ponto que eu não tinha aplicado ainda o meu material. Isso, estava assim nessa cor meio dourado.
Abra aqui a cor cinza, escolha um azul. Perceba que não aconteceu nada com o Chipotle, porque nós ainda não aplicamos. Então a primeira aplicação que fizemos foi clicando, segurando e arrastando. Ele ficou com a cor. Vou dar Ctrl Z. Agora sim, clique no botão Assign Material to Selection e ele aplica a cor também. Então já aprendemos até agora que temos dois caminhos para exibir o editor de materiais, assim como temos também dois caminhos para aplicar o material no objeto que está na cena. Dando continuidade, nós vamos entender alguns recursos desse painel. Então vamos lá. Nós aprendemos aqui o básico de cor, que você clica aqui e existem alguns caminhos para se aplicar essa cor. Vocês podem clicar, segurar e arrastar. Vocês podem perceber que as cores estão mudando. Se eu escolher o vermelho, por exemplo, no Hue, eu tenho que vir aqui no Whiteness, que eu posso deixar o vermelho bem claro, né, bem white, ou eu posso ir aumentando a intensidade dele, e assim nós conseguimos controlar o tom da cor que queremos. Isso serve para qualquer uma delas. Se eu deixar num verde, eu posso ter um verde bem clarinho. Eu vou aplicar aqui no objeto só para ilustrar melhor. Eu posso ter um verde bem clarinho, e se eu for deixando o whiteness dele mais forte, esse verde fica mais intenso. Se eu for deixando mais claro, fica um verde mais claro. Nós ainda podemos alterar essa cor movendo o RGB. RGB é o que? Red, Green e Blue. Eu posso deslizar aqui os controles. Nesse caso, ó, ele vai ficar verde, vai ficando amarelado. O Green, ó, ele vai ficando aqui, mudando de cor também. E o Blue. Só que vocês podem pensar, por que o Red está verde, o Green está meio rosa e o Blue está meio amarelado? Isso, se nós zerarmos, né, não deixarmos com nenhuma cor, nós podemos trabalhar melhor com o RGB. Então aqui eu vou deixar preto, né, no Whiteness, e também no Hue eu vou deixar preto. Agora sim, você pode ver que o Red vai de preto, que é a ausência de todas as cores, até o máximo de Red. Estão vendo? O Green, ele vai de preto, que é a ausência de todas as cores, até o verde puro. E o Blue é a mesma coisa. Vocês podem mover os controladores de forma independente, ou ainda podem movê-los em conjunto. Então, se eu colocar um pouco de Red, eu mexo aqui um pouco de Green e um pouco de Blue, eu vou tendo combinações de cores. Nós ainda podemos mexer aqui, ó. Eu vou primeiro zerar tudo, deixar tudo preto. Nós podemos mexer nesse Hue e Saturation. Para quem mexe com Photoshop, Illustrator ou CorelDRAW, já deve ter um pouco de familiaridade com isso aqui. Então vocês podem mexer aqui o Hue, o Saturation e o Value, tá vendo? Deixa o Value numa cor meio claro, deixa ela bem saturada, né, que é a intensidade da cor. E aqui vocês deslizam para a cor propriamente dita. Na verdade não é cor, é a combinação de luz, né? A incidência de luz. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Eu ainda posso digitar valores aqui. Se eu colocar 0 em Red, 0 em Green, 0 em Blue, eu deixo tudo preto. Se eu quiser 100% de Red, eu digito 255. Que é o valor máximo. Se eu quiser o máximo de Green, 255. Mas aí eu tiro o Red. Se eu quiser o valor máximo de Blue, 255. Mesma coisa. Entenderam? Então vocês têm várias formas de trabalhar aí com a cor do material. Através deste painel, através do RGB, ou através do Hue Saturation. Utilizando qualquer um deles, vocês podem chegar a qualquer combinação de cor que lhes for mais conveniente.
nós podemos clicar aqui em Reset, ele volta no padrão que nós tínhamos antes de fazer essa bagunça de cores, que era o azul médio, foi a primeira cor que nós aplicamos. Então eu tenho esse azul bebê, azul médio. Eu fui lá, brinquei com o verde, brinquei com o amarelo, brinquei com o vermelho, ó. Eu tenho uma outra cor. Clique em Reset, ele volta nessa cor. E assim eu tenho a segurança de não perder a cor que eu tinha anteriormente, caso eu não tenha gostado da cor nova que eu criei. E para finalizar este pequeno painel, eu vou duplicar este T-Pout segurando o Shift e arrastando para cá. Assim eu tenho uma cópia dele. Estão vendo? Eu vou selecionar o próximo slot vazio. Vou clicar aqui na cor de ambiente ou diffuse. Nesse caso é a mesma coisa porque eles estão aqui, ó, com o look. Então eles estão travados, eles estão atrelados, eles estão trabalhando em conjunto. Tudo que eu fizer para um se aplica no outro. Abra o editor, escolha uma cor qualquer, clique em OK e aplique. Agora eu vou selecionar o próximo slot vazio e vou clicar na cor. Nós temos este conta-gota aqui, ó, é o pique. Esse sample screen color, nós podemos clicar nele e clicar na cor desejada. Perceba o que aconteceu aqui em cima, ó. A cor 3 ela ficou com a mesma cor da cor 1. Por quê? Eu peguei o conta-gotas e cliquei sobre ela. Se eu tivesse a intenção de que ela ficasse vermelha, eu clicaria no Sample Screen Color, clicaria no vermelho. E assim eu posso fazer cópias da cor que eu tenho selecionada. E aí, a partir disso, aplicar em qualquer objeto que eu tenha na cena. Pode dar um OK. E esta foi a primeira parte da videoaula sobre o editor de materiais. Aprendemos aqui como chamar o editor de materiais por caminhos diferentes. Aprendemos também como trabalhar com a cor, utilizando o painel Color Selector, Ambient Color. E aprendemos também como copiar a cor, que foi a última coisa que fizemos neste painel. Espero vocês nas próximas videoaulas. Até lá!